E isto, houve sempre quase todos os sítios para a gente vai fazer arqueologia, não é? Portanto, se não virem ruínas fantásticas, que em Portugal são raras, as pessoas não dão valor nenhum, nem mesmo os autarcas, à arqueologia, não veem que não podem, rapidamente veem que não podem dali tirar nenhum grande partido político ou eleitoral ou financeiro. Mas isto para dizer que a Catarina Alves Costa filmou, ela e os seus assistentes de filmagem, 55 horas de filmagem. Tanto que ela nos mostrou uma caixa daquelas blindadas que tem para proteção das películas, mostrou-nos uma caixa, não é? Fantástica, que até nos prometeu oferecer, mas depois não acho que nos vou dar, com essas 55 horas, das quais tinha que retirar para o filme do IPAR 55 minutos, que foi o que acontece. E esse filme, chamado Castelo Velho, foi apresentado, é um filme que está inédito do ponto de vista público, mas foi apresentado em Serralves. Veio cá na altura o Diretor-Geral do Património Cultural, ou até o Secretário de Estado da Cultura, peço desculpa, que veio cá, e como sabem, o que acontece em Serralves é uma coisa já também ela canonizada, não é? E, portanto, o auditório estava repleto a ponto de uma pessoa quase ter que se sentar no chão. Portanto, isto mostra que uma coisa que naquela altura teve um impacto extraordinário, agora nem sequer a maior parte das pessoas conhece. E é um filme artístico. Porquê? A Catarina viu-se perante 55 horas de filmagem em que ela filmava a aldeia, as pessoas da aldeia, que na altura era aldeia, agora é uma vila. As pessoas das escavações também formavam ali uma bolha dentro daquele sítio arqueológico durante muitos anos, durante vários anos seguidos que ela fez o filme. Não é muitos, vários anos seguidos que ela fez o filme. Também formavam ali uma bolha. Depois, certas reuniões que havia da diretora das escavações com os seus mais diretos colaboradores, alguns contratados pelo IPAR, também as reuniões que tinham com os arquitetos que vinham de Lisboa, que vinham do Porto, para tratar do centro de acolhimento e, portanto, transformar a estação num sítio cifrável para o grande público, todas estas ligações. Isto é incrível. Só isto constitui um microcosmos ligado à CDR de Freixo Numão, mas a própria CDR de Freixo Numão é um processo extraordinário, porque aquilo que o diretor da associação, que foi fundada no início dos anos 80, diz é o seguinte: nós aqui do interior não somos inferiores a outros portugueses. Portanto, temos o direito de mostrar que aqui também houve qualquer coisa de importante. E ele descobriu, por causa da instalação de saneamento básico e de acessibilidade à eletricidade, etc., às casas das pessoas, que implicavam fazer buracos no solo da própria aldeia, depois vila, descobriu que havia ali um fundo romano, cujas ruínas são hoje monumentalizadas. Conseguiu enobrecer um palacete em ruínas, que quando eu o vi em 89 estava em ruínas e que hoje é um museu. E é um museu, uma daquelas casas barrocas do século XVIII. E, por outro lado, o IPAR, quando foi deste processo, para museu, para a extensão do museu, para a parte de arqueologia e restauro, etc., laboratório de restauro, forneceu dinheiro para comprar duas casas que estavam lá, uma delas deve ser do século XVIII também, do centro histórico da antiga aldeia, que já foi sede de conselho, antigamente. Ora bem, tudo isto dava um trabalho de antropologia, ou do que quiserem, não é? Porque, para mim, a antropologia não tem realmente fronteiras muito definidas, como nenhuma disciplina tem fronteiras muito definidas, não é? O problema do Álvaro Domingos é paradigmático, creio eu, porque veio da geografia para a arquitetura, na verdade, não é isso? E o que pratica é qualquer coisa de muito mais interessante, precisamente por estar atravessar uma série de fronteiras, não é? Pronto, de certo modo, quando o Manuel Abrunhosa falava, ele também queria exprimir isso, não é? Queria exprimir isso, que o facto de ser geólogo não o impede, antes, pelo contrário, lhe permite estar aberto a uma grande variedade de experiência humana, porque, obviamente, o ser humano vive fazendo o quê? Vive mexendo em materiais, não é? Vive mexendo em materiais. E os primeiros materiais com que mexe são os materiais do solo. Portanto, obviamente, nós vivemos na atmosfera, vivemos a mexer em materiais do solo, etc., antes de termos construído toda esta parafernália artificial que nos rodeia, mas que muita dela também é uma transformação desses materiais originais. Mas isto para dizer que eu penso que quando se fala em identidade, em património, em
em cultura, estes elementos, não é? São sempre elementos onde entra um fator, ou uma série de fatores contraditórios de nostalgia e de mitificação. Mas que esta mitificação, não é? Ou esta fantasia, também não é excessivamente incomodativa se nós pensarmos que o ser humano necessita de fantasia, não é? Necessita de fantasia. E muitas vezes uma coisa que começou por ser uma simples fantasia, não é? Local, se transformar num fenómeno mais global, em que muitas pessoas partilham dessa fantasia, não importa muito a origem, não sei se me está a dizer, a arquê dessa fantasia, mas importa a repercussão social objetiva que ela tem. Eu, por exemplo, lembro-me daquele senhor que acho que até chegou ainda a ser meu aluno, foi aluno do Carlos Alberto, que era amigo dele, o padre Fontes, ali em Vilar de Perdizes, criou aquela coisa do colóquio regular sobre medicina popular. Iam para lá bruxas, iam para lá uma série de pessoas assim alternativas, com aquelas curativos, etc. Mas aquilo podia ter sido um fenómeno meramente local, uma espécie assim já de mania do senhor. Mas a verdade é que, eu não sou muito original, mas a verdade é que... Como? Era novo, era relativamente novo quando eu o conheci. Mas eu fui lá por causa das mamoas, para ele mostrar onde é que estavam os dólmenes, que era esse o tema da minha tese. Mas a verdade é que, com a quantidade de gente que o homem conseguiu chamar ali, e com a tradição que ali criou, não é? Lá está a invenção das tradições, não é? Com a tradição que ele ali criou e criou tudo, aquilo é já um fenómeno real que a gente pode estudar como tal, não sei se me vai dizer. O que é importante é manter aquela distância crítica, dizer assim, bem, isto, claro, não sei se me vai dizer, é a mesma coisa que certas crenças, eu, por exemplo, um dia estava lá na casa dos pais da minha mulher, em Odivelas, e vejo passar na rua, não é? Aquilo é um resto de chão, vejo passar na rua centenas de indivíduos de cores diferentes, com aqueles turbantes, e não sabia que ali em Odivelas existia uma associação de pessoas sikhs, portanto, da Índia. Mas eram centenas que desfilaram durante imenso tempo. Como eu vinha à janela, até me ofereceram uma fruta e não sei mais quê, andavam a oferecer umas coisas às pessoas. Era fruta. Faz parte desse festival. Eu nunca imaginei ver tanto sikh na minha vida. Eu, do meu ponto de vista de ocidental europeu e de outra cultura, o que eu queria era tirar-lhes fotografias, porque aquilo era bonito. Apetecia imenso tirar-lhes fotografias. Era um fenómeno exótico, colorido. Mas, na verdade, aquilo existe ali, não é? Existe ali e mobiliza muita gente e acaba o bairro todo por... E eu agora até vivo num sítio, para mim, eu que sempre vivia no centro das cidades, desculpem estar a ser tão longo, eu que sempre vivi no centro das cidades, vivo agora em Loures, que é um conceito, de facto, muito complicado. Não chegou lá o metro, o facto do metro não chegar lá faz com que estejamos numa periferia que parece que muitas vezes estamos muito longe de Lisboa. Também a cidade de Loures, provavelmente dita, não é cidade nenhuma, aquilo é uma coisa descontrolada completamente do ponto de vista do desordenamento absoluto do território. Foi cruzada pela A8, de um lado da A8 está o Loures Antigo, que também nunca mais consegue adquirir alguma dignidade urbanística, e do outro lado está o Loures Shopping e uma urbanização do Infantado, que está em cima da Lesíria, ou melhor, da Várzea. Está em cima, portanto, de terrenos de agricultura, alagadiços, o que provoca problemas gravíssimos às pessoas que compram ali apartamentos muito caros, porque um apartamento agora ali, como aquele onde a gente vive, segundo uma avaliação rápida que tivemos outro dia informal com as senhoras, coisa para valer 350 mil euros ou mais, não é? Quer dizer, e os do Infantado ainda serão capazes de ser mais caros. Estão em cima da água. Há uns amigos nossos que têm lá um apartamento em que de vez em quando caem bocados de cima, porque aquilo mete água por baixo e vai percolando, não é? Vai o geólogo, o nosso amigo das águas, o Manuel, é que sabe dizer isto melhor. Quer dizer, aquilo está tudo infiltrado. Não é? As pessoas não podem pôr os carros nas garagens porque se enchem de água. Não é? Quer dizer, é uma coisa absurda. Não é? Quer dizer, aquilo, uma arquiteta que é a minha sobrinha, disse-me, tio, isso era tudo para implodir. O Val de Loures era tudo para implodir. Claro que não se pode implodir, estão lá as pessoas. Desculpem.
Mas é só para dizer que estes temas são temas... É como o tema da tourada, não é? É um tema praticamente intratável. Porque existem aqueles indivíduos de um lado, não é, que dizem que, de facto, os animais podem ser sujeitos de direito, não é? Não apenas objetos de direito, mas sujeitos de direito, e que, portanto, têm direito a não serem elementos centrais de uma cerimónia em que se cenografa a selvageria humana, não é? A maldade humana, quer dizer, o matar o animal, se não é morto ali, é morto depois a seguir, o fazer sofrer. Outros que estão do outro lado da barricada e que dizem, não, isto é uma coisa de tradição cultural, em que há aqui uma coisa muito antiga que é isso, é estar a querer purificar o humano e transformar o humano em angélico. O ser humano nunca é angélico e em todos nós existe uma zona de sombra, e essa zona de sombra precisa das touradas, como precisa, por exemplo, na televisão de assistir. Eu gostaria de saber quantos de nós não veem o CMTV. Porque a gente vê um programa anódino na DVI de notícias. Vê outro muito parecido na SIC. E também outra vez. Vamos checar a ver que escândalo é que está a aparecer na CMTV. E lá vamos todos ver a CMTV, não é? Quer dizer, e depois vimos criticar, dizer, isto é horrível, isto é só escândalos, só crimes, só horrores, não interessa nada. Mas a verdade é que vamos lá ver. Não sei se me faço entender. Peço desculpa de estar a demorar tanto tempo. Ora, a casa é sua. Como? A casa é sua. Não, a casa não é minha, a casa é da Fundação Engenheiro de Almeida. Tomara eu. Para este efeito. Queres falar? Quer? Eu gostava só de reforçar uma questão que é, pela leitura que eu faço e trabalho, que é esta questão de problematizar profundamente, mas também não demonizar, estou farto de património, como dizia o professor Vítor, mas de facto, nós é possível trabalhar isso com uma capacidade crítica e para atualizar para os problemas contemporâneos que colocam algum deste património que colocam, e isso é uma preciosidade do trabalho, uma oportunidade incrível, na minha perspectiva. E vejo-se o caso, por exemplo, do património geológico com a Arouca e o Geoparque, não é? A maneira como se trabalhou aquilo deu às comunidades, deu à região uma aproximação a um património, uma riqueza que se caso não tivesse esse tipo de trabalho, nunca teria a valorização, a defesa, etc. A minha questão, nessa reflexão, é por vezes nós também, quando estamos na linha da referência, ao tipo de trabalho teórico, também estamos a espelhar o momento do tempo, da crítica do tempo, da desconstrução do tempo, não é? E certamente há umas posições nossas, daqui a uns anos serão outras posições. E o contributo preciosíssimo que nós podemos dar, e o que eu vejo, por exemplo, na obra do professor Álvaro Domingos, que é esta nossa capacidade de olhar para um lado que ninguém via, eu acho que é... Eu li o Rua da História 4 vezes para não perceber essas coisas, é porque pelo prazer que me deu, não é? Se bem que este aqui é mais poético, é menos texto que me diz, não é? É menos texto, nem é tanto, é mais quase uma obra poética no sentido não de poesia, mas de uma aproximação que nos interpela e põe o texto e a figura a colocar-nos questões. E essa maneira de aproximação para nos provocar, vejo que uma provocação, muitas vezes, não é isso, a obra, coloca-nos desafios, não é para a concordância, é para nos pensarmos isto, para olhar para um determinado tipo de elementos que não são consensuais, que também são construídos, que normalmente também são ficções. Ou seja, eu quando vou ao estádio de Braga e tenho uma perspectiva do estádio só daquele monumento, e olho porque a via rápida me facilita aquele acesso, mas a outra estrada que me vê aquela perspectiva é uma realidade, mas quando eu a fotografo também é uma ficção, porque fica de facto ali um processo interessantíssimo entre o oposto, a dissonância entre aquela casa não rural, mas uma casa relativamente recente, o trator e a obra tecnológica que está por trás. Não é? Ou seja, eu ao fotografar aquilo, a obra fotográfica também tem uma intenção, que é de facto mostrar, provocar-nos o nosso pensamento. Não é? E isso... É sempre a ideia das impurezas. Das impurezas, exatamente. Das impurezas. Não é um exagero das linhagens. Exatamente. E eu gosto porque as impurezas obrigam-nos a pensar. E as impurezas obrigam a desestabilizar o pensamento, não é? Por
Porque, por vezes, essa busca de definir, não é? Da definição, de dizer isto é, não é? Isto é, que nós temos muita tendência, a impureza obriga a ver as possibilidades que estão ali por trás, todas as possibilidades na maneira de isto é. E isso é que eu gosto, e é isso que quando me comprometo em alguns projetos europeus, no caso, por exemplo, estou agora quase a comprometer-me com um projeto sobre as pesqueiras do Rio Minho, não é? Conheço muito bem. O que eu quero não é só classificar, não é só fotografar, não é só levantar os pesqueiros ou entrevistar os pescadores do Rio Minho. Não é? Eu quero é ver até que ponto aquele património, aquela paisagem, e aquela destruição, qual é o sentido hoje do Rio? Qual é o sentido hoje para as comunidades? O resto funciona. É isso que eu quero. Funciona. É a minha última lampreia do ar. Há menos de um mês. Não, isso não está em questão. A questão é quando, por exemplo, um caso limite, o ano passado em Almira, forçar uma coisa sobre contadores de histórias que já não há. Já houve que ensaiar o senhor, não é? Sim. E depois, ao mesmo tempo, ignorar que há 3.500 nepaleses por causa do trabalho na framboesa. Sim, mas e esta realidade que está aqui e que precisa de urgentemente que olhem para ela, não é? É isso o que eu critico quando falo no excesso da patrimonialização. É porque falta. Não é porque isso é produtor de autoestima, cria laços diferentes sobre as coisas, sobretudo traz as pessoas cá para fora, falam umas com as outras. Isso é que é importante que se separe, porque eu vejo que a identidade, para mim a identidade é um dispositivo de relação. Não é qualquer coisa que se diga isto é património, isto não é. Não, património é esse dispositivo que prende discursos e atitudes, não é? E que de vez em quando dá ótimos resultados e outros têm o poder de esconder outras questões que deviam ser debatidas. Para o Sul, por exemplo, dá-se em fenómeno a descobrir formas. Só para... Ai, desculpa. Não, para falarmos... Só para falar da geologia. Não é geologia. Não, mas eu queria falar da geologia. Só para dar um comentário ao comentário do Vítor. Sobre a questão da atribuição de um valor económico, nomeadamente, por exemplo, quando estamos a falar em sociedades primitivas, ou tão primitivas quanto, por exemplo, podem ser as sociedades de homininos ante-homo. Nós temos um paralelo atualmente visível, já controlado, em que temos matérias-primas utilizadas, por exemplo, por alguns símios, em que há uma diferença entre utilitário e valor. O utilitário é usado. O valor implica uma competição. E alguns desses símios são possessivos em relação, por exemplo, a alguns martelos e bigornas, nos quais partem as suas nozes e não deixam os outros. Isso é um património. Ele domina aquilo. Ele pode ceder esse valor, como nós hoje cedemos certos objetos a outros, mas somos sempre os proprietários dele. Ou seja, mesmo em sociedades primitivas, a obtenção de matéria-prima, que, na maior parte das vezes, com as características que eram requeridas para a construção de algum tipo de instrumento, tão simples como uma pedra com algum gume para quebrar um osso, para tirar o tutano. Nada mais do que nos primeiros objetos, como vimos, que era uma percussão simples. Pegar um seixo, bater noutro, ou bater com um noutro, para ser uma lasca, para ser assim mais fácil esmagar e abrir um osso de uma carcaça. Nós não estamos lá, não estivemos, nem nunca vamos conseguir entender esse ato e a utilização do material como um património. Mas pelos paralelismos e pela continuidade depois com a espécie Homo, com, a partir de certa altura, a transição de comportamentos de homos que não são sapiens para os sapiens, sabendo que há uma continuidade cultural cada vez mais
a reconhecermos, e não, como se pensava aqui há uns anos atrás, que era compartimentado. O Homo sapiens teria sido criado por Deus, num certo Deus, que não era o Deus que nós reconhecemos, mas tudo apareceria repentinamente. Não houve repentes, houve transições, houve introgressões. Não terá havido sempre continuidade. O valor económico nem sempre se traduziu em dinheiro. Com certeza. O dinheiro é recente Claro. na história. Um objeto Claro. de transição entre dois. O que é perigoso, Manuel, desculpa interromper, é só isto, se nós criamos entidades ahistóricas que depois historicizamos, eu dou um exemplo. Eu fui fascinado, como quase toda a gente aí, por um livro de um indivíduo chamado Gil Lipovetsky, que se chamava A Era do Vazio. E depois começámos a ler alguns outros livros dele. E tem muita venda porque se vai às zonas de filosofia das livrarias, que cá em Portugal são muito pobrezinhas, e cada vez estão a ser eliminadas as melhores. A livraria Leitura aqui do Porto, por exemplo, etc. Já há vários anos que não era leitura nenhuma. Mas, isto para dizer que uma vez fui a Braga assistir a uma conferência do Lipovetsky sobre a importância ao longo da história, desde o Paleolítico até aos nossos dias, do inútil. E ele queria fazer toda uma teoria do inútil. Aquilo em que os homens, o ser humano, tinha apostado sempre mais, era naquilo que não tinha nenhum valor prático, que tinha um valor meramente simbólico. Não é? Prestígio, de aparato, fosse o que fosse. Valor. De entesouramento. Valor. É o que tu chamas valor, mas a teoria do valor pode ser estendida... Valor. Sim, mas a teoria... Eu gosto muito de ouvir a palavra valor. Sim, mas a teoria do valor pode ser estendida de uma maneira muito mais ampla. Já nem falo da teoria do valor no sentido marxiano. Nós usamos as palavras que temos. Mas, quer dizer... E os conceitos que temos. Sim, mas eu critiquei o Lipovetsky. Utilizar a palavra valor. Certo. E tens todo o direito. Mas o que eu critico nessa maneira de pensar, porque, de facto, penso que a ideia esse tipo de ideia de que existem realidades, não é? Não funcionais, não imediatamente funcionais. A divisão entre o funcional, não é? E o não funcional no ser humano, essa divisão que os arqueólogos usam muito frequentemente, não é? Muito frequentemente, é muito errónea, porque o problema é este. As cisões, para mim, fundamentais da humanização são, primeiro, a saída das árvores, não é? A disputa do campo aberto. A segunda, a posição bípede. A terceira, obviamente, relacionada com tudo isto, a posição bípede e com toda a transformação cerebral que isso implica, que é de olhar ao longe e de olhar em frente, etc. A utilização da mão, isto é, a diferenciação da mão em relação ao quadrúpede. Ainda estamos muito longe do Estamos longe, mas depois há um momento essencial com essa questão do utensílio, evidentemente, e também uma coisa muito importante que é a padronização, que tu, de certo modo, fizeste alusão ao mostrar aqueles objetos todos semelhantes. Padronização essa que talvez não seja... Padronização entra como objeto do homem. Sim, certo, mas que talvez não seja alheia a determinada altura ao aparecimento da linguagem, que essa sim nos divide dos animais. Porque há duas ideologias aqui em confronto, ou se quisermos duas perspectivas em confronto de ordem filosófica. Uma é do continuismo. Nós vimos da evolução das espécies e continuamos a evolução das espécies e não há nenhum corte. E há outra que, sendo materialista a mesma e admitindo essa continuidade, não é? Considera que o ser humano, por ter criado, por ser um sujeito, no sentido duplo do termo, não é? Por emitir linguagem, mas também ser assujeitado à linguagem, não é? Está assujeitado definitivamente a qualquer coisa que é um código que fala por ele, não é? Que fala em nome dele. Não é? Eu não sou inteiramente senhor daquilo que estou a dizer, porque me ensinaram a falar assim, me ensinaram a exprimir assim. Portanto, e aí entra dentro de um campo do simbólico. E ao entrar dentro do campo do simbólico, rompe com a animalidade, rompe com o animal anterior. Mesmo que seja um animal que faça uma variedade incrível de instrumentos,
que dispute entre si. No outro dia estava lá num sítio à espera de não sei de quê e vi perto de um supermercado uns restos de comida e andavam os pombos a disputar entre si uns aos outros e havia os pombos mais dominantes e os pombos mais dominados que não conseguiam comer nada, não conseguiam bicar nada. Portanto, existem muitas espécies esse comportamento. Mas o importante, parece-me a mim, no comportamento humano é estes passos que são importantes na humanização, sendo o passo da linguagem, da aquisição da linguagem, que é difícil de definir, mas que certamente foi súbita, um passo muito importante, não é? Agora, a questão de estar a querer criar uma entidade, e eu interroguei o Lipovetsky, que eu vi que ele ficou incomodado com isto. Eu disse, o senhor está a criar um conceito histórico, que é o conceito do inútil, ou do luxo, porque era sobre a história do luxo, que ele depois publicou um livro. Estes livros têm grande venda, porque o público procura isto. O inútil está nos primeiros homens, claramente, e a arqueologia mostra à evidência, há certas estações onde elas são, essa situação é absolutamente impressionante, que são milhares de quilómetros quadrados de território que estão conservados tal qual foram abandonados. Haveria vegetação nessa altura, agora não, na zona do Saara, onde há milhares, milhões, se calhar muitos milhões, de objetos talhados desses períodos, por ordem de 1 milhão de anos, intactos, usados, deitados fora. Ou seja, seria tão grande a profusão que um objeto terminado, depois de ser usado, perdia o seu valor. Ou seja, há aí um conceito estranho de a não reutilização. Porque não foi reutilizado? Será que aquilo representa um momento em que aquela população desapareceu? Não. Demonstra-se que naquele local houve uma taxa de habitação de algumas centenas de milhares de anos, 2, 3, e tudo que é usado, novo, deitado fora, tal como nós fazemos hoje. Pois, pode ser considerado impuro, não é? Tal como nós fazemos hoje. Não sei. Queremos um novo. Queremos um novo. Ou seja, há ali algo de valor. Quanto às descontinuidades, a genética contrapõe completamente essas descontinuidades na medida em que toda a evolução de trás para a frente mostra que não há um pai ou uma mãe único, há, pelo contrário, divergências e depois reintrogressões que chegam a demorar dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, de tal maneira que nós somos Neandertal, eles estão extintos, mas nós temos 3, 4%. Por alguma razão temos. E não temos de um único evento. Temos do primeiro evento em que o Homo sapiens cruzou com Neandertais na Palestina, na zona da Palestina atualmente, e depois, muito mais tarde, durante a Europa, em vários locais. Ou seja, a linguagem e outros traços da evolução humana, dos grupos antecessores que não convergiram no Homo sapiens, como a linhagem direta europeia, que veio um milhão e tal antes, e que depois houve uma nova linhagem do Homo sapiens. Essas introgressões implicam que não houve descontinuidades, nomeadamente de um dia para o outro. Eu tenho uma coisa que se chama fala. Não, isso não existiu. Isso não existiu como, eu agora sou capaz de talhar uma pedra. De qualquer modo, todos os linguistas... 3,3 milhões de anos certo, de história, mas todos os linguistas hoje estão de acordo... Alguns pequenos slides. Deixa-me só Há dizer uma isto. nota que eu não coloquei na minha apresentação e que é mesmo a nota introdutória do grande geólogo introdutor dos conceitos atuais da geologia, o Lyell, e que mostra isso mesmo. Ou seja, nós só vemos pequenos flashes pontuais e queremos fazer a continuidade através das descontinuidades. Bem, muito obrigado. Eu vou mesmo fugir. Vou interromper aqui.